10 minutinhos aí de aguardo, já tá bom. Vamos começar a nossa reunião de hoje. Boa noite para todo mundo, tá? Acho que o frio está atrapalhando o pessoal, ou então o jogo do Galo está atrapalhando o pessoal. Aparece aqui que pelo foguetório aqui perto de casa, parece que o Galo está ganhando. Misericórdia, tá 2-0 essa bosta. Mas então vamos lá, vamos bater um papo, tá bom? Antes da gente começar com a aula propriamente dita, só para avisá-los, eu fiz a correção hoje da lista de exercícios, da lista de exercício 2 de vocês. Então, dá uma conferidinha na nota. Por exemplo, se você fez o trabalho com alguém, mas não foi você que submeteu, confere se a nota foi lançada, tá? Vê se a nota é igual à nota do seu colega. Se tiver algum problema em relação a isso, me fala, porque foi um processo meio melindroso, porque eu precisava ficar indo na tarefa, voltando no questionário, várias vezes eu posso ter esquecido de lançar a nota de alguém ou lançado uma nota errada, diferente da nota do grupo, tá? Aí vocês podem me avisar, caso seja necessário, eu faço a alteração. Boa noite, Thaís. A avaliação eu não comecei a corrigir ainda, devo começar a corrigir na semana que vem, eu acho. Vamos ver. Tenho planos para começar a corrigir e não demorar muito. Pelo menos antes da segunda avaliação, eu certamente entrego para vocês. Tá? E aí, para a aula de hoje, eu vou conversar com vocês sobre as equações de segunda ordem lineares. Tá? Eu já estou compartilhando aqui com vocês a minha lousa digital, então eu estou falando de EDOs lineares de segunda ordem. São equações que se escrevem dessa forma aqui, ó, tá? O que eu vou falar aqui hoje é o que eu mandei para vocês nos vídeos de sexta-feira passada, tá? Principalmente o primeiro e o segundo vídeo, tá? O primeiro vídeo, principalmente, o segundo e o terceiro, eu vou falar do segundo, do terceiro eu não vou falar diretamente do terceiro, vou falar um pouquinho sobre essas coisas com vocês hoje, tá? Vocês conseguiram assistir aos vídeos, os exercícios, chegaram a tentar olhar. Eu sei que estava todo mundo meio de rescaldo da prova, mas pelo menos dar uma olhadinha, gente, é sempre importante, tá? Para não deixar essas coisas acumularem muito. Alguém tem alguma coisa em relação a isso? Professor, uma coisa que eu não entendi, essa segunda atividade, você já lançou a nota de todo mundo? Já. Quer dizer, pelo menos eu acho que sim. É que eu fiz junto com o Tarcísio, você não lançou nota pra mim. Tarcísio? É. Tarcísio? Gente, eu não me lembro de ter corrigido a avaliação isso do Tarcísio. Deixa eu conferir aqui. É rápido de verificar isso. Não, vocês são não, vocês são a turma 3, tá certo. Atividades, tarefas, lista de exercício 2. Tarcísio. Quem foi quem falou? Isabela. Ô, Isabela, não tem uma atividade Tarcísio não, tá vendo? Tarcísio, Ingrid e Isabela. Mas quem foi que enviou? Ele. Não, não enviou não. Tá vendo? As atividades que eu recebi foram essas, Uai. tá? Deixa eu só conferir aqui. Ingrid não está nem na minha lista de Gente, alunos. estranho. Eu posso te mandar no e-mail para você conferir? Ó, o Tarcísio. Não, eles não estão nessa turma aqui, não, o Isabel. De que Vê você se é a dessa própria turma? Isabela tá aí, professor. Hã? Vê se a Não, própria Isabela Isabela tá sim, mas não tem Tarcísio matriculado na turma.
Gente, que coisa mais estranha. Tá vendo? Não tem nem Tarcísio, nem Ingrid. Eu posso olhar se eles são alunos da outra turma, tá, Isabel? Mas atenção para essa. Eu tô no grupo errado, então. Hã? Eu tô no grupo eu fiz no grupo da turma. Eu tô no grupo do WhatsApp da turma errada. Aí é dureza, hein? Eu fiz com eles. Eles são de outra turma, então. Ainda bem que eu fiquei sabendo agora. Isso vale poucos Aqui, pontos. ó, Tarcísio Batista Prates. São diferentes as atividades dessas turmas? Não, não são diferentes, mas são atividades de cada turma, né, Isabel? Olha o que Atenção. aconteceu. Eu entrei depois. E aí eu mandei no WhatsApp que eu tava sem grupo. E eles me chamaram, entendeu? Mas você entrou no WhatsApp da outra turma? Como assim? Eu mandei no Não, grupo. mas isso daí depois a gente conversa, Tá. tá? É, em relação aos vídeos, gente, como eu estava perguntando, alguém assistiu, alguém viu alguma coisa? Eu comecei a Bom, assistir. legal. As EDOs de segunda ordem, a gente não, por exemplo, nas EDOs de primeira ordem, a gente estudou as equações não lineares, por exemplo. Nós resolvemos muitas equações não lineares. Para as EDOs de segunda ordem, a gente vai se ater às equações lineares, tá? A gente só vai estudar as equações lineares mesmo. E aí a gente vai fazer esse estudo das equações de segunda ordem, começando primeiro pelas equações de segunda ordem lineares homogêneas, depois estudando as equações lineares não homogêneas. A gente vai ver que as equações não homogêneas, para serem resolvidas, elas precisam primeiro você resolver uma equação homogênea, que a gente chama de equação homogênea associada. Mas isso daí é assunto para depois. Então, hoje eu vou falar para vocês sobre as equações homogêneas, lineares, segunda ordem homogêneas, dar uma reforçada no que está lá no vídeo. E é sempre importante lembrarem, gente, essa aula nossa é uma aula para reforçar aquele material que eu disponibilizo para vocês nos vídeos. É por isso que eu insisto sempre para vocês assistirem os vídeos, fazerem os exercícios, porque essa nossa aula é muito pouco. Essa aula é realmente um reforço para aquele estudo dirigido. A gente está trabalhando nesse esquema de estudo dirigido. Então é importante que vocês tenham essa noção, que vocês, né, que vocês tenham essa rotina de assistirem ao material, de tentarem ler o conteúdo, fazer os exercícios. Isso é sempre muito importante. Tá bom? Mas então vamos lá. Aqui então está escrita a equação geral linear de segunda ordem. Uma equação, essas equações de segunda ordem, então, só complementar aqui um texto, quando a função é identicamente nula, tá? F de t identicamente a EDO é dita homogênea. Eu vou sempre empregar essa notação aqui, pessoal, para me referir a essas EDOs de segunda ordem lineares homogêneas. Eu vou sempre empregar a notação EDO-H, tá? Então, toda vez que você vê EDOH, estou me referindo, nesse nosso contexto aqui, às equações diferenciais lineares de segunda ordem homogêneas. Caso contrário, é dita homogêneo. A gente vai também usar uma notação esperta para abreviar DO não homogêneo. Tá bom? Essas notações são notações que eu uso sempre para abreviar a escrita, que eu uso sempre nos meus vídeos, então é importante vocês tenham ela em mente. Joia?
Então, se f de t for igual a zero, a EDO homogênea, então, é essa mesma equação aqui, tá? Essa mesma equação aqui, só que o f de t aqui, ó, igual a zero. Bom, essa é a EDO homogênea. Qual é a principal diferença em relação às EDOs de primeira ordem? Óbvio, uma EDO de segunda ordem. Mas a principal diferença você vai notar quando você for pensar em termos da solução geral de uma EDO linear, de uma EDO de segunda ordem. A solução geral de uma EDO de segunda ordem, ela vai ser uma família de funções que dependem de dois parâmetros, tá? A solução geral de uma EDO de segunda ordem é uma família de funções que depende de dois parâmetros constantes. A EDO de primeira ordem, a solução geral dela era uma família de funções que dependia de um parâmetro. A EDO de segunda ordem vai ser uma família de funções que vai depender de dois parâmetros constantes, tá? E aí, no caso da EDO homogênea, tá? No caso da EDO homogênea, a solução para uma EDO homogênea, a solução geral dela... Opa, peraí, não é isso que eu quero fazer, não. Eu quero escrever. A solução geral de uma EDO homogênea vai ser algo do tipo y de t igual a C1 vezes uma função y1 de t mais C2 vezes uma função y2 de t, onde y1 e y2 são soluções da EDO, soluções. Deixa eu só ajeitar aqui, gente, eu estou com um pequeno problema. São soluções da EDO e não que, como eu posso dizer, que são linearmente, eu já explico isso, linearmente independentes. Veja só, esse termo linearmente independentes não deve ser estranho para vocês, porque vocês já viram isso lá em Gaave, quando você estava estudando os espaços vetoriais R2, R3, lá em Gaave. Falava-se lá em vetores linearmente independentes. E o que caracteriza dois vetores serem linearmente independentes? Dois vetores são linearmente independentes se um não é múltiplo escalar do outro. A ideia aqui é exatamente a mesma. Duas funções são linearmente independentes se uma não é múltiplo escalar da outra. A noção é exatamente a mesma. Tá? Na verdade, o que acontece, e isso eu menciono no primeiro vídeo que eu disponibilizei para vocês, no estudo dirigido, é que o conjunto de soluções dessa EDO aqui, ó, o conjunto de soluções dessa EDO, ele é um espaço vetorial de dimensão 2. Tanto é assim que a solução geral dessa EDO vai ser escrita como uma combinação linear. Isso daqui, ó, é uma combinação linear das funções y1 e y2 de t. Na linguagem lá do Gaave, y1 e y2 são uma base para o conjunto de soluções ou para o espaço de soluções da EDO homogênea. Tá? Aqui a gente vai empregar uma outra nomenclatura, a gente vai dizer que quando y1 e y2 são soluções da EDO homogênea, além disso, essas soluções são linearmente independentes, nós diremos que y1, y2, esse conjunto de funções, é
um conjunto fundamental de soluções. Então, pessoal, uma vez que você queira resolver essa EDO homogênea, você deve ser capaz de determinar esse par de funções. Na verdade, esse par de funções não é único. Existem infinitos pares de funções que são solução da EDO e que são linearmente independentes, ou seja, existem infinitos conjuntos fundamentais de soluções. Você precisa procurar um deles. Porque uma vez que você conheça um desses pares, tá? Uma vez que você conheça um desses pares, esse conjunto fundamental, a solução geral da EDO vai ser dada, tá? Deixa só eu colocar meu telefone aqui no silencioso, que ele está fazendo barulho demais. Toda vez que vocês respondem alguma coisa aí, faz barulho aqui, porque o aplicativo fica sempre ativo. Então, é até uma maneira de eu saber que alguém está escrevendo alguma coisa lá no chat, mas é melhor vir aqui. Não consegui assistir ainda, Isabela. Você está com as mãos levantadas, quer falar algo? Acho que o professor não viu no chat. Quem é que está com a mão para cima, Isabela? Pode falar, Isabela. Ou você falou já aquela hora? Imagino que ela tenha falado aquela hora, seja aquela questão da... Era aquela hora, foi mal. Sem problema. Tudo bem, gente, até aqui? Em relação a essa questão das soluções fundamentais, eu vou mostrar num exemplo essa situação. Uma outra abreviação que eu sempre vou usar é isso aqui, ó. Conjunto fundamental de soluções, tá? Às vezes isso, principalmente quando você está escrevendo, isso facilita muito. Então, olha só, deixa eu pegar aqui um exemplo. Deixa eu fazer um exemplo aqui para vocês, peraí. Aqui, ó. Considere a EDO Y duas linhas menos Y linha menos 2. Y igual a zero. Essa é uma EDO linear, só que ela tem coeficientes constantes, tá? 1, menos 1 e menos 2. Então, na notação ali daquela EDO geral, a minha função P de T é igual a menos 1, minha função Q de T é igual a 2, tá? Verifique quais das funções é a solução. Eu vou colocar aqui, ó, y1 de t igual a e elevado a menos t, y2 de t igual a t ao cubo, y3 de t igual a e elevado a 2t, por exemplo. Tá bom? Quais dessas funções, ou será que alguma dessas funções é a solução dessa EDO? E se você encontrar um par de soluções, será que elas formam um conjunto fundamental? Ou seja, será que eu sou capaz de escrever a solução geral dessa EDO? Então, vamos lá. Vou começar aqui com a função y1. Eu quero saber se ela é a solução. Então, eu preciso calcular as derivadas e substituir na equação. Então, vamos lá.
A função y1 igual a exponencial de menos t. Qual é a primeira derivada disso? y1' é igual a menos a exponencial de menos t. E y1, duas linhas, y1, duas linhas, é igual a e elevado a menos t de novo, porque vai descer o menos t, multiplicar. Então, veja só o que acontece. Se você substitui y1 na EDO, então eu vou ter lá, ó, eu vou ter que y1, duas linhas, menos y1 linha, menos duas vezes y1, isso vai ser igual a quanto? y1, duas linhas, é a exponencial de menos t. Menos y1 linha. y1 linha, opa, isso está certo. y1 linha. y1 linha é menos a exponencial de menos t. Mais, não, menos, Ctrl Z, menos duas vezes a y1, que é a exponencial de menos t. Isso daqui vai dar quanto? Isso daqui é igual a exponencial de menos t mais exponencial de menos t, vai dar duas vezes a exponencial de menos t, menos duas vezes a exponencial de menos t, e o resultado disso é zero. Ou seja, quando eu substituo a função y1 na EDO, o resultado é zero, portanto, y1 satisfaz aquela identidade. Bom, vamos ver a y2 agora. y2 é igual a t ao cubo. Calculando aqui as derivadas, nós vamos ter que y2' é 3t ao quadrado, y2, duas linhas, é igual a 6t. Se nós, então, substituirmos na EDO, eu tenho aqui a derivada segunda, 6t, menos a derivada primeira, que é 3t quadrado, menos duas vezes a própria função, duas vezes y3, y2, que é igual a t ao cubo. E isso daqui é diferente de zero, porque essa identidade tem que ser zero para todo t. Ora, basta você tomar t igual a 1, por exemplo, e você já verifica que isso daqui é diferente de zero. Então, essa identidade não é zero para todo t, portanto, y2 não é solução. y1 é a solução. y2 não é. Vamos ver y3. Eu preciso de um par de soluções, pelo menos. Vamos ver y3. y3 é igual a exponencial de 2t. A primeira derivada vai dar duas vezes a exponencial de 2t. A segunda derivada vai dar 4 vezes a exponencial de 2t. Ao substituirmos na EDO, vamos ter y3, duas linhas, y3, duas linhas, menos y3, linha, menos duas vezes y3. Quanto é que vai dar isso? Vamos ter aqui 4 vezes a exponencial de 2t, que é a derivada segunda, menos a derivada primeira. A derivada primeira é duas vezes a exponencial de 2t, menos duas vezes a própria função. Duas vezes a própria função. Aqui tem um 2, ó. 2t ao cubo. Menos duas vezes a própria função, que vai ser duas vezes a exponencial de 2t também. O resultado dessas continhas aqui é igual a zero. Clica aqui. y3 é solução. Então, veja, pessoal, y1, então, y1 igual a exponencial de menos t, e y3 igual a exponencial de 2t, são soluções da EDO
e são LI. E são linearmente independentes, porque uma não é múltiplo da outra. Tá? Logo, exponencial de menos t e exponencial de 2t é um conjunto fundamental de soluções. E assim, a solução geral vai ser dada por y de t igual a C1 vezes a exponencial de menos t mais C2 exponencial de 2t. Está aqui a solução geral dessa EDO. Então, um aspecto importante quando você lida com essas equações homogêneas, de segunda ordem, lineares, é você encontrar esse par de soluções fundamentais. Uma coisa, então, que precisa ser entendida é que ser um par de soluções fundamentais implica duas situações a serem satisfeitas. A primeira delas é a situação de ser solução da EDO. A segunda delas é que esse par de funções, esse par de soluções, precisa ser linearmente independente. Você pode, então, tentar verificar que uma não é múltiplo da outra, mas se você está trabalhando de maneira genérica, uma ferramenta importante que te permite dizer se um par de funções é linearmente independente em um certo intervalo é verificar o Wronskiano de um par de funções. Tá? O que é o Wronskiano? O Wronskiano é um nome estranho para uma coisa muito simples. O Wronskiano desse par de funções é o determinante da matriz que você obtém a partir de y1 e y2 da seguinte forma. A primeira linha desse determinante, você vai colocar o par de funções. E na segunda linha, você coloca as suas derivadas. Tá? Então, o determinante Wronskiano do par y1 e y2, quando ele é diferente de zero, implica que y1 e y2 são linearmente independentes no intervalo adequado. Que intervalo adequado é esse? No intervalo onde a condição foi satisfeita. Pode ser que esse determinante seja diferente de zero em um intervalo, mas em outro intervalo não seja. Tá? Então, no intervalo onde esse determinante Wronskiano é diferente de zero, esse par de funções é linearmente independente. Tá? Se ele é linearmente independente, o par de soluções forma um conjunto fundamental de soluções. Bem, isso é muito importante. Isso é o que tem de mais importante no primeiro vídeo, quando eu abordo a questão da solução geral de uma EDO de segunda ordem, principalmente. Ok? Perguntas aqui, gente, em relação a essas coisas que eu estou falando? Dúvidas? Então, deixa eu continuar. Uma outra, então, olha só para vocês, né? Qual é o Wronskiano no exemplo anterior? Qual é o Wronskiano no exemplo anterior? Veja só. O Wronskiano, as duas funções eram exponencial de menos t, exponencial de 2t. Então, o Wronskiano seria o determinante, aqui, exponencial de menos t, exponencial de 2t. Aqui a derivada, então, menos
exponencial de menos t, e aqui 2 vezes a exponencial de 2t, a derivada da suma da segunda função. Quanto é que dá esse Wronskiano aqui? Esse Wronskiano vai dar 2 vezes a exponencial de t, porque a exponencial de menos t vezes a exponencial de 2t. Você vai subtrair os expoentes, né? Porque são sinais trocados aqui. Menos vezes menos vai dar mais a exponencial de t também, porque novamente fica exponencial de menos t vezes a exponencial de 2t. E o resultado é exponencial de t. Isso aqui é 3 vezes a exponencial de t. E a exponencial é sempre diferente de zero. Então, esse conjunto de funções é um conjunto fundamental de soluções no conjunto dos números reais inteiro. Tá? O intervalo mencionado ali há pouco é o conjunto de todos os números reais. Joia? Tá bom. Aí aqui, ó, mudando um pouquinho de assunto, mas ressaltando um fato importante, para uma EDO de segunda ordem, para um PVI de uma EDO de segunda ordem, devem ser dadas, isso é importante, tá? Devem ser dadas 2 condições iniciais. Os problemas de valor inicial, o número de condições iniciais sempre vai ser igual à ordem da EDO. Então, para uma EDO de segunda ordem, você tem 2 condições iniciais. Para uma EDO de terceira ordem, o PVI vai ter 3 condições iniciais e assim sucessivamente. Tá? Então, por exemplo, continuando ainda com aquele exemplo que eu mencionei, dada a EDO y duas linhas, menos y' menos 2y igual a zero, o PVI para essa EDO iria exigir que eu desse, por exemplo, 2 condições iniciais. Digamos, y de zero igual a 1 e y' de zero igual a zero, por exemplo. Então, está aqui um PVI para aquela EDO anterior. Note que uma das condições iniciais é dada sobre a derivada. Então, uma vez que você escreveu a solução geral, você pode usar essa condição sobre a solução geral. Mas essa condição você vai precisar derivar. Então, está aqui, ó, no nosso exemplo. No nosso exemplo, está aqui a solução. Oh, meu Deus. No nosso exemplo, está aqui a solução geral. Eu iria ter que calcular, para esse caso, a função y' de t para usar aquela segunda condição inicial. Y' de t, então, seria menos C1 exponencial de menos t mais 2C2 exponencial de 2t, e aí usar a condição inicial que eu tenho, tanto para y de zero quanto para y' de zero, a fim de determinar aquelas constantes C1 e C2 que fariam essa solução geral satisfazer as condições iniciais dadas para o problema. Tudo bem? Vamos só chamar a atenção disso, porque isso daqui vai ser recorrente daqui a pouco. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso... Pô, cara, que grande elogio, Ian. Muito obrigado. Eu sou fã do cara lá, mas eu acho que eu não pareço com ele, não, viu? Desculpa aí. Mas obrigado de qualquer forma. Uns aninhos a mais. Mas ele não é tão novo, não, viu? Ele não é tão novo, não. Não se deixe enganar pela minha barba branca. Como é que é o nome dele? É o McVoy, né? Não sei o que, McVoy. Ele é bom pra caramba. Vocês assistiram, só uma pausa aqui. Vocês assistiram porque esse Fragmentado, ele é de uma trilogia que começou
há muitos anos atrás com um filme chamado Corpo Fechado. Vocês assistiram Corpo Fechado? É com o Bruce Willis. Eu acho que o Bruce Willis tá mais para, eu estou mais para perto do Bruce Willis do que pro McVoy. Mas Não, pessoal, já tá parecido demais, Não, velho. você é igualzinho ele, só que você tem barba. é isso. Ó, falava minha esposa, ela vai ficar toda. Mas o Corpo Fechado é um filme sensacional, é um filme muito bom. Na verdade, o Corpo Fechado, o que acontece? Vamos uma pausa para o cinema agora. Corpo Fechado é do mesmo diretor daquele filme O Sexto Sentido. Sabe? Vocês já assistiram O Sexto Sentido? Já. Que é com Bruce Willis É também. do. Esse é o Shyamalan, não é? É um indiano, não é isso? Aham, eu já vi a trilogia do Corpo Fechado também. Cara, aí é muito legal. E logo depois que saiu O Sexto Sentido, que foi um sucesso absurdo, assim, saiu o Corpo Fechado. E o Corpo Fechado porra, é muito legal também. Só que aí vai mais para esse universo de super-heróis, de quadrinhos, assim, e o pessoal não comprou muito bem a ideia na época. Mas havia sempre, desde aquele tempo, eu assisti depois uma entrevista com o diretor, e ele falava, desde aquele tempo o filme era a primeira parte da trilogia. Aí eles foram e fizeram Fragmentado, que foi muito bom, porque porra, o McVoy no filme tá sensacional, assim. E aí depois eles lançaram o filme 3, que é Vidro, se eu não me engano, o nome do terceiro filme, a tradução para o português do É terceiro filme é vivo Vidro. mesmo. Que aí junta os três, junta o Bruce Willis, junta o McVoy e junta o vilão, que é o vilão do primeiro filme, do Corpo Fechado, que é o Samuel L. Jackson. Pô, o filme deve ser muito doido, mas esse o Vidro eu não assisti ainda não. Deve ser muito legal. Mas igual o professor Povo, acho que ficou meio decepcionado, porque muita gente viu só fragmentado. Aí eles pensaram que eram. Uma continuação. Não, eles não sabiam que era uma continuação. Acho que, tipo assim, muita gente viu só fragmentado, que viu só Ah, esse filme avulso, pô, sabe? aí vai ficar decepcionado mesmo. Vai assistir o segundo filme, vai assistir o Vidro e não vai entender nada do filme. Tanto Exatamente. é que no Fragmentado, a cena final do Fragmentado aparece o Bruce Willis, cara. É muito legal a amarração que ele faz assim do filme 2 com o filme 1, puxando já para o filme 3. Que o Bruce Willis aparece numa cena em que ele fala da prisão do Samuel L. Jackson, lá, o personagem dele. É muito legal, é bem amarrado mesmo. Mas tá bom, voltando à vaca fria da nossa aula. Falei aqui então um pouquinho do PVI. E aí então, pessoal, um exemplo como esse, eu entreguei a vocês o par de funções que eu queria que vocês testassem, que são solução da EDO, certo? Bom, mas aí fica o problema, como é que eu faço para encontrar a solução de uma EDO de segunda ordem linear? Nós vamos nos ater principalmente às EDOs com coeficientes constantes e uma variação delas, que são EDOs lineares com coeficientes não constantes, mas que se resolvem de maneira muito similar às EDOs de coeficientes constantes. Isso já é, então, as EDOs de segunda ordem com coeficientes constantes, isso já é o tema do segundo vídeo que eu mandei para vocês, e aí eu vou fazer uma rápida passagem pela ideia aqui. Joia? Então, aqui eu vou então falar das EDOs de segunda, lineares de segunda ordem com coeficientes constantes. Deixa eu só digitar aqui. Digitando fica mais fácil. Então, aqui, ó, EDOs homogêneas. Então, são as EDOs homogêneas. EDOs homogêneas com coeficientes constantes.
É uma EDO que vai se escrever assim, pessoal, olha. A, com duas linhas, mais B, Y', mais C, Y igual a zero. Essa é a EDOzinha que a gente vai resolver. Tá? Essas aqui são as EDOs lineares de segunda ordem homogêneas com coeficientes constantes. Associada a essa equação, nós vamos ter a equação característica associada. A equação característica associada é essa, deixa eu puxar isso daqui para cá. A equação característica associada é essa equaçãozinha aqui, ó. Se eu conseguisse manipular essa... Opa, não é isso que eu quero fazer, não. Essa daqui. A, R ao quadrado. Não, aí vai ficar ruim. Aí vai ficar ruim. Mas a equação característica associada, ela é essa daqui, ó. Agora deixa eu escrever com a caneta. Uma aula dessa aí para trás, eu acho que alguém me indicou comprar um hub de USB. Comprei e estou muito satisfeito, porque agora eu posso conectar um monte de coisa. Então, AR ao quadrado mais BR mais C igual a zero. Note o seguinte, pessoal. O que é essa equação característica? Essa equação característica é uma equação do segundo grau, que tem uma relação direta com aquela EDO. Uma vez que os coeficientes dessa equação do segundo grau são os mesmos coeficientes daquela EDO numa associação direta da seguinte forma. O coeficiente da derivada segunda na EDO é o coeficiente do monômio quadrático. O coeficiente da derivada primeira na EDO é o coeficiente do termo linear. E o coeficiente da função y na EDO é o coeficiente independente na equação característica associada. Tá? E de onde é que aparece essa equação? É assim do nada? Na verdade, ela aparece porque eu estou procurando uma solução para essa EDO que seja do tipo exponencial de RT. Então, exponencial de RT é solução dessa EDO se e somente se R for raiz desse polinômio do segundo grau. Tá? Então, eu vou ter uma solução exponencial, eu vou saber qual é a solução exponencial da EDO, uma vez que eu determine as raízes da equação característica associada. Tá? Uma vez que eu determine essa solução. E essa continha, por que isso aqui é verdade? Basta você calcular as derivadas dessa função y e substituir nessa EDO. Você vai ver que essa função y vai ser solução se e somente se esse polinômio aqui for satisfeito. Ou seja, as soluções exponenciais efetivamente são determinadas pelas raízes desse polinômio quadrático. Tudo bem? E aí, como todo bom polinômio quadrático, ele vai ter três condições a serem analisadas, três situações a serem analisadas, relativas ao discriminante delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Todo mundo aprendeu desde o 8º ano lá do ensino fundamental que uma equação do segundo grau, quando delta é maior do que zero, ela tem duas raízes reais. Quando delta é igual a zero, ela tem uma raiz real. E quando delta é menor do que zero, ela não tem raiz real. Lá na 8ª série vocês aprenderam isso. Aí, muito provavelmente, no ensino médio, foi dito a vocês o seguinte, olha, quando você pega um polinômio do segundo grau, em que o discriminante delta é menor do que zero, você não tem raiz real, mas ela possui raízes complexas.
Raízes complexas no sentido lá dos números complexos mesmo, tá? Então, essa parte aqui das raízes complexas vai estar no estudo dirigido que eu vou passar para vocês na sexta-feira ainda, tá joia? Mas o caso em que delta é maior do que zero, o caso em que delta é menor do que zero, eu já abordei com vocês no material que eu disponibilizei na semana passada. Desculpa, delta igual a zero. Nossa, esses delta ficaram muito feio, né? Raízes, Ctrl Y. Não, o caso em que delta é maior do que zero e o caso em que delta é igual a zero, como eu disse, eu já tratei disso nos vídeos que eu disponibilizei para vocês sexta-feira da semana passada. Quando delta é maior do que zero, existem duas raízes reais. R1 diferente de R2. Essas duas raízes, então, elas vão produzir duas funções daquele tipo ali de cima. Elas vão produzir y1 de t igual a exponencial de R1t e y2 de t igual a exponencial de R2t. E aí, lá no material que eu disponibilizei para vocês também, eu mostro, eu calculo o jacobiano, o wronskiano desse par de funções, tá? De forma genérica, uma vez que R1 é diferente de R2, essas duas funções, elas são um conjunto fundamental de soluções, tá? Você pode verificar que elas são soluções da EDO, porque eu estou dizendo, olha, se você calcular as raízes da equação característica, as funções exponenciais de RT, onde R são essas raízes, essas funções são solução da EDO, essa daqui é a construção, mas mais do que isso, ao calcular o wronskiano desse par de funções, você verifica que ele é diferente de zero sempre, e, portanto, esse par de funções forma um conjunto fundamental de soluções. Isso está tudo explicadinho no vídeo 2 que eu mandei para vocês, tá? São EDOs com coeficientes constantes, parte 1. O EDOs com coeficientes constantes, parte 2, eu vou tratar das raízes complexas. Tá bom? Vou disponibilizar para vocês na sexta-feira. E aí, o caso em que delta é igual a zero, é muito interessante, porque ele vai precisar de um adendo, de uma nova ferramenta, além do que a gente já viu aqui. Então, se delta é igual a zero, existe só uma raiz real. Vou chamar ela de R1. Aqui. Então, para essa raiz real, eu consigo escrever uma solução da EDO. Tá? Para essa raiz real, eu consigo escrever essa solução da EDO, exponencial de R1t. Agora, para encontrar a solução geral da EDO, eu preciso de um par de soluções. E que esse par de soluções forme um conjunto fundamental, ou seja, que esse par de funções seja linearmente independente. Aí é que está. Para encontrar a segunda solução nesse caso, eu vou usar uma técnica chamada técnica de redução de ordem. Para encontrar a segunda solução, é usado, e aí no vídeo, eu tenho 2 vídeos falando disso para vocês. Para encontrar a segunda solução é usada a técnica de redução de ordem. É muito importante, tá, gente? Então assistam os vídeos, deem uma olhada nela com calma. Se tiver dúvida, aí depois volta a me perguntar. É usada a técnica de redução de ordem. Essa técnica da redução de ordem, ela se aplica a qualquer EDO linear de segunda ordem, tá? Qualquer que seja a EDO linear de segunda ordem, você pode aplicar. O que consiste essa técnica? Essa técnica consiste em você pegar essa solução que você já tem e encontrar uma função U de t de forma que você possa escrever
a segunda solução como um produto dessa função U de t pela primeira solução, tá? Então, a técnica de redução de ordem consiste em você pegar essa função aqui, escrita... Então, y1 você já sabe que é solução, tá? Eu estou falando aqui do caso completamente geral. Y1 você já sabe que é solução da EDO homogênea de segunda ordem linear. Você quer uma segunda solução. Para isso, então, você supõe que existe uma função U de t, tal que esse produto seja a solução da EDO. E aí você vai ver que, ao fazer essa suposição, você obtém uma nova equação diferencial, só que agora para a variável U de t. E aí essa nova equação vai ser uma equação de primeira ordem, e não mais uma equação de segunda ordem. Então, é como se funcionasse assim. Uma vez que eu conheço uma solução da EDO de segunda ordem, eu posso usar essa solução para transformar a EDO original numa EDO de primeira ordem. E aí, para a EDO de primeira ordem, uma vez que a EDO de segunda ordem é linear, a EDO de primeira ordem também vai ser linear. E aí eu consigo resolver essa EDO, essa nova EDO, a fim de... Na verdade, é bem mais simples do que uma EDO linear. Ela é linear, mas também é separável, então é bem fácil de ser resolvido. Tá bom? Então, olhem com muito cuidado essa técnica de redução de ordem. Como eu falei, eu aplico a técnica de redução de ordem no vídeo 1, no vídeo 2, para o caso das EDOs com coeficientes constantes, mas eu gravei também um vídeo com a técnica geral de redução de ordem, e eu aplico ela depois em uma outra situação. Então é muito importante esse material que ficou bem legal assim, esse vídeo sobre redução de ordem, tá? E aí então, no caso, voltando aqui ao caso que a gente estava tratando, esse caso aqui, ó, voltando aqui, deixa eu até fazer uma setinha aqui de cor azul. Voltando aqui, depois de usar a técnica de redução de ordem, eu consigo verificar que a função y2 que eu obtenho, para o caso, né, em que delta é igual a zero, é a função t vezes a exponencial de R1t. Qualquer que seja a EDO em que o discriminante delta é igual a zero, então eu vou ter a solução dada por essa raiz R1, que é exponencial de R1t, e a segunda solução que eu vou obter via redução de ordem vai ser sempre t vezes a exponencial de R1t. Tá? E aí, então, para o caso em que delta é igual a zero, eu tenho essa função, eu vou escrever aqui na frente, y2 de t igual a t vezes a exponencial de R1t, e esse conjunto é um conjunto fundamental de soluções. Esse par de funções é um conjunto fundamental de soluções da EDO linear de segunda ordem homogênea com coeficientes constantes. Tá bem? Então, só para ilustrar, naquele exemplo que eu abordei com vocês ali agora há pouco, vejam só. Deixa eu puxar aqui. No exemplo de agora há pouco, a EDO era y duas linhas menos y' menos 2y igual a zero. A equação característica, eu vou sempre abreviar também, ó. Hoje é o dia das abreviaturas. A abreviatura de equação característica está aqui. E aí a equação característica da abreviatura, abreviatura, tá certo, né? Abreviatura. A equação característica dessa EDO é a equação r ao quadrado menos r menos 2 igual a zero. Qual é o discriminante aqui? Ó? O discriminante delta é menos 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 2, que é 9. Então, as raízes dessa equação característica são r igual a menos 1 mais ou menos raiz quadrada de 9 sobre 2.
o que me dá aquelas duas raízes que eu já posso supor quais sejam. As minhas soluções eram exponencial de menos t e exponencial de 2t. Então, as duas raízes são menos 1 e 2, como se pode ver aqui, ó. Menos 1, menos 3 sobre 2 igual a menos 1. E aqui, menos 1 não, né? Mais 1 aqui, desculpa. 1 mais 3 sobre 2 igual a 2. As duas raízes, então, vão dar para mim aquelas duas funções que eu já trabalhei com elas agora há pouco. Exponencial de menos t, exponencial de 2t, e isso me dá a solução geral, y de t, igual a c1, exponencial de menos t, mais c2, exponencial de 2t. Bem? Uma outra situação, só para ilustrar o caso em que delta é igual a zero, você pode pegar, por exemplo, a EDO y duas linhas mais 2y' mais y igual a zero. Uma EDO linear com coeficientes constantes homogênea de segunda ordem. A equação característica dessa equação é r ao quadrado mais 2r mais 1 igual a zero. Isso é um quadrado perfeito. Isso daqui é r mais 1 ao quadrado. Qual é a única raiz desse polinômio? A única raiz desse polinômio é r1 igual a menos 1. Portanto, a única solução vai ser a função y1 de t, solução, é y de t igual a exponencial de menos t. Tá? Exponencial de menos t. Ah, deixa eu trocar aqui. Peraí, para não ficar exponencial de menos t de novo. Tira esse mais daqui. Tira esse mais. Tira esse menos. Coloca um menos aqui. Coloca um menos aqui. Então, aqui agora vai ficar menos. E aqui a raiz é R1 igual a 1. Tira esse menos daqui também. A solução é exponencial de t. Aí, então, usando a redução de ordem, eu tenho a segunda solução y2 de t igual a t vezes a exponencial de t. Eu já posso usar diretamente, olha, que a técnica de redução de ordem vai me produzir essa segunda solução a partir dessa. Não preciso repetir todo o processo. A menos que seja solicitado que você repita, você pode ir direto, tá? E aí, então, a solução geral vai ser y de t igual a C1 vezes a exponencial de t mais C2t vezes a exponencial de t. Bom? E é isso que eu queria falar para vocês hoje. Perguntas aqui, pessoal? Perguntas nessa explanação que eu fiz? Sem perguntas? Hoje vocês estão muito calados. Eu acho que é o rescaldo da prova ainda. Ou então é o frio que está fazendo, está um frio terrível esses dias. Eu estou com pena dos meus pais que chegam aqui em Belo Horizonte no sábado, eles são do Espírito Santo, norte do Espírito Santo, vão comer um frio dobrado aqui, coitado. Então tá bom. Tá tranquilo, Se professor. Beleza. Não tendo dúvida, a gente encerra por aqui. Coisas. O frio e o rescaldo da prova. Juntou, né, Raíssa? Mas hoje de tarde eu estava aqui, e aí a casa estava toda aberta, o apartamento estava aberto, estava entrando, cortando um vento aqui dentro, estava um frio danado. Eu falei, Jesus.
Letícia, eu acho que eu lancei sua nota no lugar errado. É Vou dar porque uma... a minha nota não está coincidindo com a dos meninos que fizeram comigo. Ah, tá bom. Me passa uma mensagem aqui no chat mesmo, Letícia, Beleza, falando quais foram os seus colegas, por favor, pode deixar. tá? Porque esse negócio desse trabalho em grupo desse jeito ficou super chato, porque um manda e eu não sei o grupo, entendeu? Eu tenho que pensar Uhum. numa outra estratégia para ficar mais fácil isso, inclusive para mim, na hora de Talvez se lançar todo mundo essas notas. mandar fique melhor, não? Mas o ruim é ficar baixando um monte de arquivo, né? Pois é, porque aí o que que acontece? Se todo mundo manda, aparece para mim uma lista, a lista da tarefa lá de quem mandou, todo mundo. Como eu não sei quais são os grupos, aí eu vou ficar, acabo tendo que entrar, esse daqui eu já corrigi, esse daqui eu não corrigi, entendeu? Fica Entendi. ruim. Eu vou ter que pensar em uma outra estratégia quando eu for dar trabalhos em grupo para Se vocês. for, se for grupo fixo, eu acho que tem como você fixar, tipo, separar no Siga já os grupos. Eu não sei se facilita alguma coisa. Mas eu sei que Mas aí é estranho, né? Você amarrar um grupo fixo para todas as atividades, eu acho meio. E eu não sei também quantas outras atividades eu vou deixar em grupo, então, por enquanto, não estou muito preocupado com isso, não, mas aí pode ter acontecido esses probleminhas, e aí você me escreve, tá, Letícia? pode Que aí eu dou deixar. uma olhadinha, dou uma conferida. Tá Tá bom, joia? tá bom. Obrigada, professor. Por Obrigada. nada. Até a próxima Ô, aula. gente, olha, então uma boa noite para vocês, um bom descanso, tá? E até a quarta-feira da semana que vem, beleza? Gente, Professor, fica o apelo de sempre, olha, assistam os vídeos, tentem fazer os exercícios, não fiquem atentos só, não venham aqui só para a aula, não, porque isso aqui é um apêndicezinho, tá? De tudo que eu posto para vocês, que eu peço para vocês olharem, tá? Vai ser importante, beleza? professor, Oi, Isabela. sobre a minha lista que eu fiz com o Tarcísio da outra turma, você quer Uhum. que eu passe, que eu refaça e te mande? Porque assim, basicamente a gente fez junto, eu e ele, tiramos dúvida, eu não conheço ninguém dessa turma. Eu dei vacilo mesmo, porque eu só conheço o Tarcísio, eu chamei ele pra fazer e eu não me certifiquei de que turma ele era, na verdade. Eu entrei depois, eu Não, esqueci de ô, Isabela, perguntar. tudo bem, tudo bem. Só peço mais atenção a essas coisas, mas eu, na hora que eu for corrigir a atividade deles lá, é, nesse caso, seguramente eu vou ver seu nome e aí eu lanço a Igual sua eu nota. nem percebi, tipo, eu esqueci de perguntar qual que era a turma dele. Aí a gente Uhum. foi fazendo, tirando dúvida junto. A gente sempre estuda junto, e como a gente tá sempre estudando as matérias juntos, e ele acabou de me falar que a aula dele é antes da nossa, então eu acredito que o conteúdo tá parecido. Não sei se está É o adiantado. mesmo, na verdade, né? As É, disciplinas correm juntas. eu nem percebi que eram turmas diferentes. Mas nos próximos eu faço sozinha, porque eu realmente não conheço ninguém dessa turma. Acaba que eu tiro dúvida, eu converso dessas coisas de cálculo com ele mesmo, que é a única pessoa que eu conheço que está fazendo com você. Mas aí Não, das tudo bem. próximas eu continuo conversando com ele, mas aí eu faço a minha, te entrego e ele faz a dele, como ele é de outra turma. Tá ok, tá ok. Tá Porque essa tranquilo? questão como eu estava comentando agora há pouco, essa questão das atividades em grupo, eu nem sei se eu vou manter, quantas mais eu vou fazer em grupo. Tá? Pra mim também nem fazia diferença fazer, copiar a minha e ele copiar. A gente fez, tipo, a gente não fez uma atividade só, a gente foi tirando dúvida e fazendo juntos mesmo, sabe? Então eu Não, ótimo. poderia ter escrito também e enviado também, foi só porque era para enviar uma só mesmo. Não, não, sem problema, sem problema. Eu vejo lá direitinho, esse caso não vai. Principalmente porque o nome Tarcísio é um nome bem comum, assim, então E eu vai tô ser assim, tranquilo. gente, eu tô falando aqui na aula que eu fiz com o Tarcísio, ele nem se pronuncia. Pra falar que eu fiz com ele, depois que eu vi que ele era de outra turma, da Diana. Não, tá ok então, pode ficar tranquilo, eu vejo lá. Tá joia? Obrigada. De nada, Tchau, boa noite. para você também.